Quem tem Bíblia Sagrada, Who has a Bible? abra por gentileza no livro de Josué. Open in the book of Joshua. Felipe, você traduziu muito bem pro Arão, hein? Não vai para mim aqui não. Você tem que ser melhor ainda. Ok? Amém. Deus só está me confirmando algo em meu coração. God is just confirming something that's in my heart. Desde sexta-feira, All the way from Friday. que nós em breve vamos ter um culto 100% em inglês. That soon we will have a service that is 100% in English. E alcançar também, né, os americanos. And we can also reach the Americans. E Deus vai usar esses jovens aí. And God will use these teenagers. Amém? Livro de Josué, capítulo 24. The book of Joshua, chapter 24. Olhe todos para mim. Everyone look at me. A palavra de Deus, ela não contém a palavra de Deus. The word of God doesn't contain the word of God. A palavra de Deus é a palavra de Deus. The word of God is the word of God. E essa palavra, ela é divinamente inspirada por Deus. And this word was like inspired by God. E ela é apta para corrigir. And then it was made to correct. Para colocar, para instruir em justiça. To instruct justice. A maior instrução que um homem pode ter The largest instruction that a man can have está na palavra de Deus. is in the word of God. E é o que nós vamos ouvir agora. And is what we're going to hear today. E eu gostaria 100% da tua atenção. And I would like to have 100% of your attention. Porque nós vamos ser instruídos Because we would be instructed pela palavra. by the word. E isso significa muito para mim. And this means a lot to me. E eu sei que significa para você And I também. know it means a lot to you as well. Amém? Amen? Josué capítulo 24, o Joshua. versículo é o 15. Chapter 24, the verses 15. Eu vou ler em português, o Felipe lê em inglês. I will first read in Portuguese and Philip will read in Somente um English. versículo. Only one verse today. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que está da além do rio, ou os deuses dos amorreus, cuja terra habita. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. For you prefer the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? But as for me and my family, we will serve the Lord. Viu tanto que é bonito em inglês também? See how Me beautiful it is in English? and my family. Me and my family. Desocupe as suas mãos Unequip your hands. e você vai levantar a sua mão direita. You will raise your right E hand. você, irmão, você vai falar, mas com uma ousadia. Você vai dizer assim: And you will say with pride, eu. I, Não, fala mais forte. Você vai falar: eu e a minha casa and my family serviremos will serve ao Senhor. the Lord. Pode tomar seu assento. Eu queria que você prestasse muita atenção, muita atenção. I would like for you to pay a lot of attention. Que eu vou colocar uma ilustração da minha vida, do meu testemunho. Because I will give you an illustration of my testimony. Então eu tenho que ser rápido e objetivo. So I need to be fast and objective. Hoje é o último dia que a minha mãe está vindo no culto no período no qual ela está aqui conosco.
Today will be the last day that my mother will be in service in this period where she was with us. A minha mãe está ali My atrás. mom is there. É uma mulher que eu sempre admirei, She's a woman that I've always admired. trabalhadeira, She's a hard worker, honesta, honest, mas já vivenciou muitas lutas. but she has already lived through a lot of fights. Diante desta palavra que nós lemos aqui, In the midst of this word that we have read today, aqui quem está falando, Deus conversando com o homem conversando com Deus. here it is God talking to man and man talking to God. É de um homem que já tinha vivido muitas experiências. It is from a man that has lived a lot of experiences. Está no último capítulo It is in the last chapter de Josué. of the book of Joshua. Ele já viu o rio parar. He's already seen the rivers stop. Ele já mandou o povo santificar. He has ordered the people to be holy. Ele já viu as muralhas se caírem. He has seen walls fall. Ele já viu um homem ser apedrejado na frente dele, que é Acã. He saw a man turn into stone right in front of his eyes. Agora ele está decretando algo para ele e para a casa dele. Now he is saying something for him and for his family. Josué foi o sucessor de Moisés. Joshua was the successor of Moses. Se nós começarmos daqui do altar, If we start from here on top of the altar, pegando no Felipe coming to Philip, e indo até o Mateus, and going all the way around till we reach to Mateus, todos os que estão aqui everyone who is here tem erros. Mistakes. have mistakes. Tem hábitos, They have habits, maus hábitos. bad habits. Eles agem de forma que entristece o coração de Deus. They act in a way that makes God sad. Tem pensamentos que cheiram mal às narinas de Deus. They have thoughts that smell bad in the nose of the Lord. Eu anotei aqui. I wrote it down here. Porém, talvez eu não consigo enxergar isso em mim. But maybe I cannot see that in myself. Mas às vezes eu consigo enxergar isso no outro. But I can see it in my brother. Mas nós temos. But we have. E uma coisa que Josué falou aqui que me admira, que eu admirei demais, But one thing that Joshua said that I have admired a lot foi a palavra eu. was the word I. Eu. I. Ele colocou na frente. He put himself in front. Serviremos Will serve ao Senhor. the Lord. Porque tem gente que prefere que o outro faz. Because there are people that would rather someone else do it. Ele cobra algo do outro que ele mesmo não faz. They would rather someone else do something that they don't do. Começa comigo. Starts with me. Começa comigo. It starts with me. Vivemos em dias que há inversão de valores. We live in a world today that there are different values. Ontem Yesterday, eu separei o dia para estar com a minha mãe. I separated the day to be with my mother. Nós levantamos cedo e foi tomar café. We woke up very early and went to eat breakfast. E quando eu vou tomar café na padaria brasileira, And when I went to eat breakfast in the bakery, o café até esfria. the coffee was cold Porque as pessoas querem conversar, because the people want to talk. contar os problemas. They want to talk about their problems. E a minha mãe ontem presenciou um problema. And my mother presented a Eu não problem. vou falar nome, mas eu posso contar o testemunho. I will not state names, but I can talk about the testimony. O rapaz queria tanto conversar The man wanted to talk so bad que ele pegou a cadeira e sentou na nossa mesa. that he got the chair and sat in our table. E quando ele sentou na nossa mesa, And when he sat eu in our vi que tinha table, uma criancinha novinha. I saw that there was a little kid, very young, E ele foi contar da vida dele. and he will go to talk about his life. Teve um relacionamento com uma mulher He had a relationship with a woman, americana. American. A americana separou dele, The American left him. pegou o filho e foi para outro estado.
got his child and went to a different state. E ele agora está querendo entrar em justiça para tomar o filho só para ele. Now he wants to go to justice so he can have his kid just for himself. Como é que fica a mentalidade de uma criança dessa? How do you think the mentality of a child that went through that would be? Ah, porque a mãe está ensinando coisa errada. Oh, because the mom is teaching him something wrong. Ah, mas o que é o pai só quer o filho para ele. Oh, but the father wants the child just for himself. E nós fomos tentar dar conselho daqui, conselho dali, mas às vezes a pessoa já tem uma opinião formada, porque eu quero assim, And sometimes we try to give porque tem que advice, ser assim. but sometimes we try to give advice, but the person's like, Aí eu I want disse para this. minha mãe assim, falei, mãe, But I said, Mom, não se preocupe não. don't be worried. Por que foi envolver? Por que não pensou antes? Why didn't you think beforehand? Why would you get yourself involved? Tem consequências o erro. There are consequences to mistakes. Agora tem um filho, Now he has a child, precisa ser educado, needs to be e educated, tá para lá and it's over there e para cá. and here. É assim que o mundo está, It's like that. That's how the world is today. dentro das igrejas. Inside of the churches. Imagina lá fora. Imagine out. Mas nós servimos ao Senhor. But we will serve the Lord. Então quero que você aperte o cinto aí, que nós vamos entrar, nós vamos decolar. I want you to tighten your belt because we're going to go fast. Josué, esse homem que disse, eu Joshua, the man that said I, e a minha casa, and my family, ele era um líder. he was a leader. Hoje a gente está vendo pai Today we are seeing fathers e mãe and mothers que está sendo ensinado that are being taught pelos filhos. by their children. Tem filho que tem vergonha do pai que tem. There are children that are embarrassed of the father they Tem have. filha que tem vergonha do pai e da mãe que tem. There are daughters that are embarrassed of the Por parents they quê? have. Why? É porque a pessoa decide Because the person decides coisas erradas the wrong things, e tem consequências. and there are consequences. Mas Josué não. Josué tinha autoridade para dizer, eu e a minha casa. But Joshua had the authority to say, me and my family. Ninguém de vocês aqui precisa elogiar o Arão porque ele falou bonito. None of you need to compliment Aaron because he's Ele não talking tem que beautiful. falar bonito aqui. He does not have to talk beautiful here. Ele tem que viver bonito com o que ele está falando aqui. He has to live beautifully with what he said over here. Porque às vezes a gente fica paparicando demais Because sometimes we talk a little too e much estraga. and it gets destroyed. Mas eu confesso que eu fiquei emocionado. But I'll confess that I became a little emotional. Irmãos, Brothers, se tem alguém na face dessa terra que eu quero que seja usado por Deus, if there's one esses person, dois aqui, mas a minha esposa. if there are people, if there are people that I want to be used by God, are these two and my wife. Josué não foi apenas um guerreiro, Joshua was not only a soldier, ele foi um líder, he was a leader, mas um homem que priorizou a família. but a man that had priorities, and his first priority was his family. Para ele falar isso aqui, ele priorizou a casa dele. For him to say this, he had a priority, which was his family. Ele não fez o que muitos pais andam fazendo no dia de hoje, He didn't do what many fathers do today, terceirizando o que é eles que têm que fazer, colocando para outras pessoas fazerem putting it in the hands of others what he should be doing, o que é ele que tem que fazer. what he should be doing. E por que eles fazem isso? And why do they do this? Porque eles não servem com temor. Because they don't serve with fear. Porque quem serve com temor Because who serves with fear não vai passar coisas importantes para outro fazer. will not leave important things for others to Você do. vai fazer primeiro. You will do it first. Você vai fazer You primeiro. will do it first. Ele se posicionou He positioned himself diante do povo in the midst of the e people diante do céu. and in the midst of heaven. Porque Deus sabe Because God knows o que é que eu ensino. what it is that he Se tem teaches. autoridade, Who has authority. se eu vivo o que eu falo. If I say what I, if I live what I say. Você quer conhecer alguém? Do you want to know someone? Olhe pelos frutos. Look at their fruits. Repita comigo, eu Repeat after me. I e minha casa and my family serviremos will serve o Senhor. the Lord. Onde, agora vamos fazer uma reflexão. Now let's have a little reflection. Onde é que eu preciso Where is it that I need melhorar? to get better?
Meus irmãos, My brothers, eu avalio a minha vida desde a hora que levanto até no final do dia. I evaluate my life from the moment I wake up to the end of my day. Tudo. Everything. Eu saí com a minha mãe ontem, eu falei, eu acho que eu fiz uma coisa errada. I left with my mother yesterday and I said, I think I did something wrong. Saímos sexta-feira daqui We got out of here from Friday e deixei o Arão ir dirigindo. and I let Aaron go driving. E ele passou de 40 para 45. And Ele passou o limite. he went past the speed limit. E eu gritei com ele e chamei a atenção dele. And I screamed at him. Eu vi que ele não gostou. I saw that he didn't like it. Às vezes nós fazemos isso, nós gritamos com alguém. A gente tem que exigir respeito se a gente quer ser respeitado. Sometimes we scream at people, but we need to give respect if we want to Agora be respected. imagina se eu errei e vou continuar errando. Now imagine if I messed up and I'll continue to mess up. Ele estava no erro, He was wrong porque estava acima do limite. because he was above the speed Mas limit. não é porque ele estava no erro But it's not because he que eu was in também vou error perder a cabeça e vou that I gritar. can lose my head and scream. Meu filho, My son, você é um jovem tão inteligente. you are such a smart teenager. Nós saímos da igreja. We just left the church. Já pensou se a polícia nos para? Imagine if the police Que stopped exemplo us. você vai dar para sua avó What example you will give to your e para o grandmother teu pai? and to your father. Mas eu gritei. But I yelled. E quando eu gritei, ele falou comigo também. And when I yelled, he talked back. Na hora eu fiquei nervoso. At that time, I was angry. Eu queria até que ele parasse o carro. I wanted him to stop the car. Se nós não vigiarmos, nós vamos arrumando complicação dentro da nossa casa. If we don't look out for ourselves, we will make problems in our own homes. Um grita de lá, One screams here, outro grita daqui, one screams over there, e o Senhor sai fora do carro. and the Lord leaves the car. Porque o pai não respeita o filho, Because the father doesn't o respect filho the não son, respeita o pai, the son doesn't e respect a the mãe father, entra no meio. and the mom goes in the middle, E cadê o Senhor? and where's the Lord? Ali está o diabo falando, vai. It's only the devil saying, go, Vai. keep on going. Aí o filho cresce revoltado com o pai. Then the son grows up revolting against O his pai father. para de ficar agora exigindo do filho. The father stops teaching the son, E o diabo dominando a situação. and the devil dominating the situation. Porém eu But I e a minha casa and my house serviremos ao Senhor. will serve the Lord. Antes de eu exigir deles, Before I leave them, eu tenho que praticar. I need to practice. Ontem, quando eu fui tomar café na casa de um amigo, Yesterday I went Renato. to eat at my friend's house, Renato. eu estava dirigindo. I was driving. Aí a minha mãe, Then my mom, meu filho, my son. se você quer corrigir o teu filho, If you want to correct your você son, também não pode passar da velocidade. you can't go past the speed limit either. Todo mundo tá errado. Everyone is wrong. Eu olhei para ela e falei, I looked at her and said, é verdade, né, mãe? it's true, isn't it? Ela falou assim, She said, se você corre, if you speed, o que você está ensinando para ele? what are you teaching him? Correr também. To speed as well. Eu pensei assim, eu podia dormir sem essa. I said to myself, I could sleep without that one. Mas eu quero servir a Deus. But não. But I want to serve the Lord. Eu tenho que ter um coração ensinável, I need to have a heart that can teach. humilde. A heart that is humble. Porque quem é soberbo, Because who is wise ele não vai ter a casa dele abençoada. will have their house blessed. Pergunte a você, o Ask que é yourself. que eu preciso melhorar? What is it that I need to get better in? Mas você em primeiro. But Aí you você in first cutuca a place. mulher e fala, você precisa fazer isso, você precisa cozinhar melhor. Não, peraí você. And you have to go and you go to your woman, oh, you have to cook better. You do it first. Aqui quem estava falando é Josué. Who was talking here is Joshua. Agora se você mudar a pergunta, But if you change você your está question, fazendo uma pergunta para você, o que é que eu preciso melhorar? you are questioning yourself, where do I need to be better? Talvez vai ter algo na sua vida Maybe there's something in your life que você vai pensar que você está bombando. that you would think you're doing the best. Só que quando você chega But when you arrive para mudar agora a sentença, to change the e sentence, você chegar perto de alguém que você ama, and you go next to someone you love, e você olhar no olho you dele, look in his eyes, e você falar assim, and you say, agora eu quero que você seja sincero. now I want you to be sincere. O que é que eu preciso What is it that I melhorar? need to get better?
Às vezes a gente pensa que tá bom demais. Sometimes we think we're too good. Eu falei com meu filho pensando que eu era o melhor motorista da terra. I talked to my son like I was the best driver in the world. Aí depois eu sou repreendido por uma autoridade. And then I am taken Eu away from my poderia ser authority. pego pela polícia e ser recebido uma multa e acontecido várias coisas. I could have been stopped by the police and gotten a ticket. Eu estou dizendo algo simples I'm saying something simple que tem um peso espiritual. that has spiritual weight. Você quer ser exemplo dentro da tua casa? Do you want to be an example in your house? Seja você Be yourself um exemplo. an example. Decisão firme em meio à idolatria. Firm decisions in the middle of idolatry. Eu disse algo do cotidiano. Eu disse algo do que aquilo que nós vivemos no dia a dia. I have talked about something that we live in every day. Só que Josué estava vivendo nesse período aqui, But Joshua was living in a period here, um período de idolatria, Vanessa. a period of idolatry. Idolatria terrível. A horrible idolatry. Se ele não posicionasse, como é que ele ia ensinar os filhos dele? If he didn't position himself, how would he teach his O children? povo que ele liderava? The people that he A não was ser um leading, idólatra. not to idol someone else. Josué fez uma escolha. Joshua made a decision. Em meio à sociedade contaminada In the middle of a contaminated society pela idolatria, by idolatry, ele disse: he said, eu me posiciono. I will position myself. Deuses Gods, mesopotâmicos, eles adoravam outros deuses. Eu vou não falar difícil demais não. Fala, eles adoravam outros they deuses. praised other gods. E eu vou falar aqui o nome de 3 deuses. And I'll talk about 3 of them. De outras coisas que eles adoravam que entristeciam o coração de Deus. That they praised other things that made God sad. Eles adoravam um Deus chamado Baal. They praised a god named Baal. Quem era esse Deus Baal? Who is this god Baal? Era o Deus da fertilidade. It was the god of fertility. Era o Deus que eles pensavam que mandava chuva. It was the god that they thought brought rain. Quando eles plantavam, When they planted, se eles não adorassem esse Deus, if they did not praise this eles god, pensavam que a colheita não ia ser uma colheita boa. they thought that what would come back from what they planted would not be a good. Eles adoravam, Samuel, o Deus do materialismo. They praised the god of materialism. Eles queriam adorar esse Deus para as coisas darem certo. They wanted to praise this god for things to get better. Baal era adorado como aquele que enviava chuva e garantia colheitas. Baal was praised as the one who gave rain and made sure that you would reap what you sowed. Esse Deus Baal ainda é adorado até o dia de hoje. This god Baal is still praised to the day of today. Pastor, mas eu não planto nada. Pastor, but I don't plant wheat. Como é que esse Deus Baal representa hoje? How is this Baal represented today? Se eu tiver dinheiro, If I have money, eu posso tudo. I can have everything. Então eu vou deixar as coisas de Deus. Eu sirvo a Deus, mas eu vou deixar as coisas de Deus I serve God, but I'll leave the stuff of God para depois. for later. Eu vou colocar I will put algumas coisas some things na frente de Deus. ahead of God. Eu não vou chegar diante de um altar, levantar a mão e falar, adoro ao Senhor. Não. Você adora com as suas atitudes. I will not come to the altar, raise my hand and say, oh, I praise the Lord. No, you Toda praise the Lord with your vez, actions. toda Every vez time que você coloca alguma coisa that you put something na frente do Deus verdadeiro, in front of the true God, você está dizendo, you are saying, a prioridade minha my priority é isso aqui. is this. E Deus And God fique para depois. can be for later. Você está ensinando isso para os teus filhos, You are teaching this to your children sem você perceber. without you even realizing it. Mas nós estamos ensinando. But we are teaching. Ou você acha que eles não vê? Or do you think they don't see? Segundo, Second, o Deus Moloque. the god Malak.
O Deus que exigia sacrifícios humanos. The God that wanted human sacrifice. Olha onde Josué teve que posicionar. Look where Joshua needed to position himself. Diante de um povo que adorava imagens, In front of people that praised images, ídolos. idols. O que é esse Deus Moloque? What is this God Malak? Eles pegavam as crianças, They got their children ofereciam as crianças, and offered their own children, pensando que estava agradando para ser abençoado. thinking they were making their God happy for them to be blessed. Era um culto disfarçado It was a service that was a wrong. uma devoção. They devoted themselves to something wrong. Esse Moloque This Malak é um tipo de um demônio. is a type of devil. Mas, pastor, isso aí eles faziam antigamente. Eu nunca tenho coragem de oferecer o meu filho But Lord, they did that in the past. I will never have the courage to a ser sacrifice my own son, sacrificado. for my own son to be sacrificed. Mas ele continua sendo adorado. But he continues to be praised. Quer saber como? Do you want to know how? Quando você não tem tempo para ele. When you don't have time for him. Hoje nós vivemos na cultura do aborto. Abortar. Aqui na América pode. Today we live in a culture of abortion. Na desvalorização da infância. We don't value infantry, Numa negligência paterna. where we have negligence of Se eu children. colocar comida dentro da minha casa, já está pronto. If I put food in my house, it's good. A gente deixa os filhos de dia e de noite com o telefone na mão We leave our children day and night with their phone in their hands, e vamos correr para os nossos afazeres. and we go to run to do our own chores. A gente não sacrifica os nossos filhos para matar eles. We don't sacrifice our children to kill them, Mas a gente está deixando ele morrer sozinho. but we're letting them die alone. Faça o que você quer. Do what you want to do. Já que você não escuta, Now that you don't listen, dentro da minha casa in my house, tem regras. there are rules, E regras têm que ser para obedecer. and rules are made Porque to be eu te obeyed. amo. Because I love É you. até meia-noite? Is it until É midnight? até meia-noite, não passa nem um minuto. It's until midnight. Don't go up one more night. One A more minute. gente vai dormir We will go to sleep e deixa eles navegar. and let them navigate. Papai, Father, não faça isso. don't do this. Como que você serve um Deus How will you serve a God que você está deixando o maior tesouro that you are letting their mightiest treasure para ser ensinado na mão dos perversos? to be taught by the hands of the perverts? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui, diga amém. Who is understanding what God's saying here? O terceiro idolatria que eles adoravam, Astarote, The third idol that they idolized, a deusa do Astaroth, sexo, the god of sex, da sensualidade. of sensuality. A gente vê as menininhas de 16, de 14, de 13, de 12. You see the girls of 13, 12 years old, Os homens também, the men as well, decidindo para colocar uma namorada e namorar dentro de casa. deciding to get a girlfriend and go inside the house. E os pais falam assim, é melhor eles namorar e fazer as coisas aqui dentro It's better for them to do these things in here do que lá fora. than outside. Aí a deixa. Then they let them. A gente vê as menininhas We see these little girls das escolas in school indo com a sainha de um palmo para a escola. going with skirts this big to school. As suas amigas podem ir, mas você não vai. Your friends can go, but you will Por not. quê? Porque Why? eu e a minha casa Because I and my house serviremos will ao serve Senhor. the Lord. Papai, Dad, mas fulana faz isso. but she does this. Ciclana também faz. She also does this. E eles têm uma vida boa. And they have a good life. Não tem problema. Does not have a problem. Porém, But eu I e a minha casa and my house decidimos have decided a servir to serve o Senhor. the Lord. Agora eu quero entrar numa ilustração porque eu não tenho muito tempo. Escute. I don't have much time, so I'm going to enter an No illustration. decorrer da minha história de cristianismo, Throughout my story of a Christianity, minha, my story,
Um dia eu fui convidado, pastor Robson, para ir na igreja. One day I was invited to go to a church. Eu fui. I went. Mas você acha que eu fui por causa de Deus? Do you think I went because of God? Eu fui porque uma mulher me chamou. I went because a woman invited me. Missionária Teresa. Eu falei, eu vou. So I said, I will go. Cheguei lá, eu ficava pensando outras coisas. I got there and my mind wandered. A minha cabeça não estava naquilo que o pastor estava pregando. My head was not in what the pastor was preaching. Tava o que ia acontecer depois que o pastor pregar. It was in what would happen after the pastor preached. Existe isso ainda hoje. This exists even today. Calma aí. Calm down. Mas eu fui. But I went. Só que Deus me pegou numa fragilidade tão grande. But God got me in such a fragile state. Porque eu estava vivendo um momento complicado da minha vida. I was living in a complicated moment of my life. Estava sofrendo. I was suffering. Aí chega alguém e fala, vamos na igreja? Then someone said, let's go to church. Eu falo, era isso que eu precisava. I said, that's what I needed. Resolver todos os meus We'll problemas. resolve all of my problems. Fui. So I went. E dali eu fiquei, um dia o pastor contou uma história da vaquinha. And one day the pastor would talk about the story of a little cow. Eu não vou contar a história da vaquinha aqui, outro dia eu conto. One day I'll talk about this story. Porém, But, deixa eu ver o que eu anotei. let's see what I wrote down. Os erros da minha juventude, The errors of my teenage years. tem coisas que aconteceram comigo, nem minha mãe sabe. There are things that happen to me that not even my mom knows. Eu saía sexta-feira de casa, I would get out Friday from com uma home malinha na mão, with my little luggage. ia para as outras cidades com os meus amigos, I would go to the other cities with my friends. e voltava domingo à tarde. And I would get home Sunday night. Imagina o que eu fazia. Imagine what I did. Um dia nós estávamos voltando de uma cidade vizinha, One day we were returning from a neighboring city. e o meu amigo, com um Gol que a mãe dele tinha arrumado 1.8, um Gol bem bonito, carro. And my friend's mom had bought a really nice car. E você sabe, dois jovens voltando de uma festa. Uau! And imagine two little teenagers Ele falou, vou coming back from a colocar party. tudo que esse carro pode dar. I'm gonna put everything that this car can give. E ele foi, pum, And he went e desligou o farol. and turned off the À noite. headlights at night. E falou, vou ligar. He said, "I'll turn on the Fazendo gracinha. doing Nesse having momento me deu fun." vontade de falar para ele parar. Me deu vontade de falar para ele I parar. wanted to tell him to stop, Mas eu ia ficar na estrada sozinho. but I'll be in the road alone. Quando estava chegando na cidade nossa, When we were getting to our city, ele dorme. he fell asleep. O carro capota. The car rolled. Fomos entrar lá no quintal de uma fazenda. We got to the porch of a farm. Nesse momento eu levantei minha mão e falei, eu nasci de novo. That time I raised my hand and said, I was born again. Não aconteceu um arranhão comigo e nem com ele. Not one scratch has appeared on my body or his. Mas depois, However, after com o this, dia que eu estava na igreja, with the day that I went to church, veio uma pessoa e disse assim, someone came to me and said, Satanás tentou ceifar sua vida várias vezes, Satan tried to kill you multiple times, mas não conseguiu, but he wasn't able to, porque você é um escolhido. because you are chosen. O que eu quero dizer com tudo isso? What do I want to say with all of this? Até quando eu vou ficar lutando contra Deus? How long will I keep on fighting against God? Até quando eu vou ficar levando as coisas de qualquer jeito? How long will I keep doing things the way I want to do it? Eu decidi I decided me posicionar. to position myself. E no momento em que eu decidi me posicionar, And in the moment that I've decided to position myself, Deus prepara isso para mim. God Obreiro, prepares workers, diácono, diacons. presbítero, agora pastor. Now I'm a pastor. E no momento em que eu sou pastor, eu falei, uau, agora vai ser coisa boa, porque, irmãos, And now that I'm a pastor, I was going to be good. foi aí que começou a luta. That's when the fight started. Um dia eu estava chegando na minha casa, The people were coming to my house. eu já chorei várias vezes I've sozinho. cried multiple times alone. Quando eu estava congregando em Danbury, When I was congregating back in Danbury, veio uma pessoa e falou assim, eu não vou ficar mais nessa igreja. someone came to me, I'm not going to be here no more Eu in this falei, por church. quê? I said, why? Porque aqui não tem jovem. Because there's no teenagers. Eu vou para um lugar onde tem jovem. I'm going to go in a place where there are Eu teenagers. preciso que meus filhos sejam
I need that my children are. Irmãos, a gente é afetado de todas as áreas. We are affected in so many areas. Foi para lá. She went. Mas não deu muito bom. But it didn't go well. Porque a família Because their family, dela her family, passou por diversas lutas. went through multiple fights. Porque quando ela falou isso, Because when she said that, ela não afetou só a mim. she didn't only affect me, Ela afetou a igreja. she affected the whole church. A igreja não é minha. The church is not mine. A igreja é de Jesus. It's Jesus's. Teve outro dia que eu estava chegando na garagem da minha casa. There was another day that I arrived at the garage of my house. E um saía, One left, outro saía the other one left da igreja. from E os church. jovens saindo. And the teenagers also E o leaving meu the church. filho chegou e falou para mim assim: And my pai, son went, Dad, fulano saiu da igreja? he also left the church. Eu não queria falar nada. I didn't want to say anything. Eu falei, saiu. I said, yeah, he left. Abaixou a cabeça He put his head down e foi, continuou triste. and he got sad. Eu entrei pro meu quarto e falei, Deus, I went to my room and said, God, deixa eu cuidar da minha família em paz. let me take care of my family in peace. Tira esse fardo das minhas costas. Get this weight off my Eu shoulders. sofro e a minha família sofre I também. suffer and my family suffers as well. Porque eles verem as pessoas me afetando e afeta eles Because também. they see the people affecting me and they get affected Eles as veem well. as pessoas querendo assumir o meu lugar e eles sentem também. They see the people try to take my position and they Esse also are povo affected. nem sabe o peso que é sentar nessa cadeira. These people don't know the weight that is when you sit on that chair. Eu falando com Deus, I said to God, permita eu cuidar da minha família, eu trabalhar, eu ganhar meu dinheiro, eu fazer minha vida. let me work, live my life, take care of my family, live my life. Na hora, At that moment, o Espírito de Deus the Holy Spirit of God colocou no meu coração put it in my heart o que eu posso fazer por eles. what I can do for them. Se você sair, If you leave, talvez não acontece. maybe it doesn't happen. E foi gerando um temor. And a fear came. Você precisa se posicionar. You need to position Está yourself. querendo fugir You want to run away daquilo que eu tenho para você? from what I have for you? Naquele mesmo lugar. That same place. Eu nem saí para falar nada para ninguém. I didn't even leave to say Eu anything falei, to anyone. dá o que der. I said, whatever happens, Eu happens. vou continuar. I will continue. E disse o seguinte: porém eu e a minha casa, But I and my house, eu quero que sirva o Senhor. I want to serve the Lord. E eu quero que profetizar na vida I want deles. to prophesy in their Que ele lives seja muito mais usado do que eu. that they will be used a lot more Que than I eles have been possam used. fazer muito mais do que eu. That they can do much more than I can Já do. que o Senhor quer me colocar na frente, Now that the Lord wants to put me in the front, eu ofereço os meus filhos I offer my children para o Senhor. to the Lord. Meus irmãos, é fácil tomar essas decisões? Is it easy to make these decisions? Não é. It's not. Mas posicionamento But position yourself. agrada o coração de Deus. Positioning yourself makes God happy. Se você olhar para mim e pensar que eu nunca pensei em desistir, If you look at me and think I've never thought in running away, que é isso? what is that? Porque sofre junto, Because we suffer together. paga o preço junto. We pay the price together. Mas a recompensa que ele tem, But the a recompensa Gift. que o Senhor tem, gift that the Lord has, ninguém dessa terra pode me dar. nobody on this earth can give me. Se eu me posicionar hoje, If I position myself today, vai refletir na vida deles. it will reflect in their lives. Se eu me posicionar hoje, If I position myself vai today, refletir na vida dos meus it filhos. will reflect on the lives of my children. Para terminar, To finish, muitas vezes os pais não assumem uma responsabilidade. there are many times that parents don't assume the responsibility De dizer, eu vou servir. of saying, I will serve. Eu preciso falar isso. I need to say this. O pai e a mãe que decide Dad and the mom that decide a carnalidade, their flesh, sair e não ter compromisso com Deus. go out and not have E agora, o que é que eu vou fazer? a plan with God. What would I do now? Assuma você. Assume yourself.
Eu preciso ensinar isso para vocês. I need to teach this to you. Se o teu pai If your father não é um bom exemplo, is not a good example, se a tua mãe if your mom não é um bom exemplo, is not a good example, seja você. be yourself a good example. Ensine você para eles. Teach them yourself. Porque talvez o que eles aprenderam Because maybe what they have learned foi coisa com Baal, was stuff with Baal, com Astarote. with Astaroth. Mas você está aprendendo But the way you are learning, o caminho do Senhor verdadeiro. the path of the true Lord. Pastor, mas como é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que confrontar meu pai? Pastor, but how will I confront my own parents? Confrontar minha mãe? Confront my own mother? Não. No. Eles são autoridade sobre a tua vida. They are authority over your life. Ensine Teach them com respeito. with respect. Porque se você pensar que você é o bam na frente do teu pai, Because if you think you're the bum in front of your own parents, você vai ser cortado you will be cut por aquele que é o seu Senhor. by that who is your Lord. Você está ensinando algo que aprendeu? Are you teaching something that you have learned? Então obedeça o teu pai e o respeite-o. Then respect your parents. Não é porque ele não tem temor com Deus It's not because he doesn't have fear of que God você tem que desrespeitá-lo. that you have to disrespect them. Mas você pode ensinar But you can teach them com muita sabedoria with a lot of wisdom e com inteligência. and with a lot of intelligence. Papai, Dad, eu te amo, I love you, mas eu preciso but I need te dizer algo to tell you something com muito temor. with a lot of fear. Deus não agrada disso. God does not like that. Você não está desrespeitando ele, You are not disrespecting them, mas você está falando. but you are telling them. Nós precisamos aprender We need to learn a servir ao Senhor. to serve the Lord. Para terminar, To finish, olha o que Josué fala. look at what Joshua says. O mesmo capítulo, In the same chapter, o versículo 20. verse 20. Se deixardes o Senhor e servir a deuses estranhos, então se tornará vocês um mal. If you abandon the Lord and serve other gods, he will turn against you and destroy you. Ao versículo 23. Verse 23. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. All right then, Joshua said, destroy the idols among you and turn your heads to the Lord, the God of Israel. Olha o que o povo disse aqui. Look at what the Versículo people 20 e said. 24. Disse o Verse povo a 24. Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus, The people said to Joshua, we will serve the Lord our God. e obedeceremos a sua voz. We will obey him alone. Assim fez Josué o concerto. So Joshua made a covenant Naquele dia, with the people that day com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Quem? O Deus verdadeiro. committing them to follow the decrees and regulation of the Lord. Eu não quero I do not want forçar você, to force you, mas eu quero te fazer uma pergunta. but I want to ask you a question. Você quer servir a esse Deus verdadeiro? Do you want to serve this true Lord? Servir de verdade? Serve them for real? Se coloque de pé. Stand up. Se você não quiser, não precisa. If you don't want to, you don't have to. Mas se você quiser servir a Deus But if- de verdade, But if you truly want to serve the se Lord, prepare. prepare yourself. Porque tem coisa grande de Deus para nós. Because there are great things the Lord has for us. Fecha teus olhos. Close your eyes. Senhor, eu oro e eu apresento a vida de cada um dos meus irmãos, que se colocaram de pé, mas não se colocaram de pé para mim, se colocaram de pé no mundo espiritual, nessa geração corrompida, aonde divórcio é normal, homossexualismo é normal, lesbianismo é normal, aborto é normal, tudo isso é normal, traição é normal. Não, nós vamos nos posicionar e nós vamos dizer: eu e a minha casa serviremos com temor ao Senhor. Se você concorda com essa oração, aplauda Ele.